Boa noite! Hoje vai dar certo esse Instagram aqui, né? Vão entrando, já vou compartilhando aqui com todo mundo, enquanto nós estamos aqui trabalhando. Deixa eu aqui compartilhar. A pessoa já tá entrando, Fabíola já tá aqui. Enquanto o pessoal tá entrando aqui, eu vou falar rapidinho só algumas coisinhas. Mas, primeiro, vamos lá. Pessoal, já compartilhei para todo mundo. Essa live de hoje vai ser muito especial. Nós vamos falar sobre vozes, quais as vozes que você tem ouvido, né? O que eu acabei até de colocar agora há pouco nos meus stories, falando sobre isso, o que eu mais escuto. Olha, o que eu mais, assim, o tempo todo as pessoas falam, Mari, eu tenho algumas vozes que aqui me atrapalham, eu tenho vozes que eu acredito como verdade, é como se fosse uma confusão. E hoje a minha convidada, minha amiga querida, ela vai falar isso com muita propriedade, e eu quero que você compartilhe o máximo de pessoas, porque nós estamos aqui juntas, né? Como eu falei aqui para vocês, como eu falo para as meninas do grupo VIP, que estão com a gente. A partir de agora a gente tem um compromisso. Nós somos melhores amigos e amigas, porque temos homens também com a gente que estão sendo impactados, estão sendo restaurados, estão sendo sarados. E nós, assim, o nosso compromisso não é só fazer uma live qualquer. Existe um preparo, existe, sabe, um estudo para a gente trazer um material que traga, assim, relevância na sua vida. A gente ora, a gente se conecta com Deus. A gente pede que Deus coloque no nosso coração aquilo que em você está doendo. Então, o que acontece? O que é muito natural, né? O nosso cérebro, ele não valoriza aquilo que é de graça. Aquilo que a gente faz, que a gente recebe de graça, parece que a gente não dá muito valor. Mas por quê? Porque a gente só valoriza aquilo que a gente se esforça, aquilo que a gente corre atrás. Isso faz parte da nossa naturalidade. Então, para que valha a pena esse meu compromisso, né? Esse tempo de preparo que eu estou aqui com você, eu quero que você pague essa live. Meus amigos, vocês vão pagar essa live. Como é que vai ser isso? Você vai mandar para no mínimo 10 pessoas. 10 pessoas, gente, é fácil, né? Porque na hora que você mandar, tá aqui, nós estamos agora aqui com 11 pessoas. Se essas 11 pessoas mandar para 10 pessoas, olha o quanto que a gente vai alcançar de pessoas. Então vai ser uma forma que você vai me pagar, vai pagar aqui o serviço que eu estou prestando para você, e ainda você vai abençoar outras pessoas. Que o meu propósito é te abençoar, mas eu não quero que a bênção pare em você. Eu quero que você alcance outras pessoas, porque eu quero sim criar um exército de pessoas que querem viver a sua verdadeira essência, que querem viver aquilo que Deus te chamou para viver. Não adianta ficar, Mari, 2022 vou fazer isso, 2022 vou fazer aquilo, não. Precisa mudar agora. Ontem eu falei sobre decisão, e decisão é partir do princípio daquilo que eu decido, e eu tenho que decidir agora, hoje. Amanhã é outro dia, amanhã eu nem sei o que vai acontecer. Então, se você quer me pagar, é assim que você vai me pagar. Manda aí, compartilha para todo mundo, e eu já vou chamar aqui a minha convidada, que ela vai falar sobre... Deixa eu só ver aonde que é. Eu acho que eu achei aqui. Vou chamar. Chamei. Vamos ver se eu fiz certo. Olá, certo. cheguei. Deixa eu afastar isso aqui mais pra cá, pra não ficar cortando aqui a minha... acho que deu. Pronto, eu vou ficar mais assim, aí a gente vai lendo, né? Então, amiga querida, como eu tô feliz com você aqui, né? A gente vai começar aí, na semana que vem a gente vai ficar mais juntinhas, né?
temos mais Isso. compromissos, então se apresente, fale com o que você faz, né? Fala aquilo que você, qual é o seu trabalho, fale um pouquinho de você primeiro, se apresente aqui para nós, para todos os nossos seguidores e aproveita aí, pessoal, já compartilha aí para todo mundo, tá chegando aqui uma galera, tô bem feliz e vamos aí compartilhando. Fale, amiga. Bem, boa noite, Mari. Muito obrigada, viu, pela oportunidade de estarmos juntas aqui também, né? Já estamos numa caminhada mais próxima. Um dos presentes do ano de 2021 para a minha vida, sua amizade, né? Seu companheirismo. Bem, eu sou Fabíola. Antes de tudo, né? Eu sempre falo esposa, mãe, também psicóloga clínica, trabalho com atendimento clínico já há alguns anos, também pedagoga, fui da área da educação durante 14 anos da minha vida, e a grande alegria que eu tenho no meu coração é em cuidar de pessoas e falar com pessoas, né? E aqui é uma grande oportunidade que hoje está sendo dada para falarmos de uma temática tão interessante, tão relevante. E eu já começo agradecendo, Mari, por essa oportunidade, agradecendo também a todos os que atenderam ao nosso convite e estão aqui nos prestigiando, tá bom? Uau, fantástico. Me fala só, antes da gente começar no assunto, gente, hoje nós vamos falar sobre as vozes que nós escutamos, né? Que temos diversas vozes, né? E a Fabíola tem muita propriedade para falar sobre isso. Ela tem uma palavra mesmo assim, além, né, sobre a sua especialidade como, né, psicóloga, né? Que tem essa demanda muito grande. Mas o que eu falo que é mais especial é aquilo que Deus colocou no coração dela, né? Porque por mais que a gente tenha todas as ferramentas, por mais que a gente tenha todo o conhecimento, por mais que a gente tenha todas as técnicas, nada é assim que vale mais aquilo que o Espírito Santo testifica ao nosso coração. Eu não sei se você tem esse costume, Fabi, mas quando eu vou atender, eu sempre peço assim, Espírito Santo, o Senhor conhece a pessoa que vai vir. O Senhor sabe quais são as dores, o Senhor sabe aonde que está doendo, aonde está escondido aquilo que talvez ela não consiga nem externar. Então, me ajuda. Eu quero ser aqui apenas um instrumento, um agente de transformação na vida dessa pessoa. Eu Partindo tenho esse disso, hábito, então, né? sim, fale. Isso. Eu tenho esse hábito de me apresentar, de falar com Deus, de pedir para Ele a direção, né? Nós trabalhamos com algo muito valioso, que é com vidas, então há uma responsabilidade. E aí, claro, existe todo um preparo profissional, são muitos anos de estudo, a gente não para de estudar, mas também essa direção que vem do alto, que é o que eu acredito, que eu sei que também é o que você acredita, que a fé que nós temos nele, isso também para mim faz toda a diferença, né? Então, essa prática de me apresentar, de meditar na palavra, de orar, ela é constante de todos os dias mesmo, porque eu sei que a orientação que eu preciso vem dele mesmo. Uau. Pessoal, eu desativei aqui os comentários só para poder ficar a Fabi ficar mais visível, né? Porque estavam os comentários aqui em cima. Mas vamos Sim. combinar o seguinte: caso vocês queiram fazer alguma pergunta, é só entrar aqui nesse pontinho de interrogação, pode fazer a pergunta, que conforme a gente for conversando, a gente for falando aqui, a gente vai respondendo. Então, eu só tirei mesmo, é só para poder, como ela está embaixo, né? E tá bastante comentário, né? Muita gente aqui, graças a Deus, seguindo a gente. E não deixe de compartilhar, pessoal. Ajuda a gente a ajudar outras pessoas. Esse é o propósito. Fabi, partindo do princípio, então, né, que nós estamos aqui fazendo essa série de lives, né? Desde segunda-feira, eu estou fazendo essas lives, que o propósito dela é trabalhar, primeiro, saúde emocional, né, que a gente está vivendo numa época onde as pessoas estão doentes de fato emocionalmente, mas além disso também a saúde espiritual. Por quê? Porque nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Então não tem como você separar, né, o ser bio do psico ou do espiritual. É um conjunto.
Então, Sim, baseado nisso, nesse entendimento, né, que nós temos a nossa espiritualidade, né, que nós cremos, né, a minha fé é uma fé cristã, eu creio em Deus, creio em Jesus. Partindo disso, né, baseado no tema do que a gente vai conversar hoje, quais são, então, as vozes que as pessoas que você tem atendido, as pessoas que você tem conversado, aonde você tem palestrado, ministrado, quais são essas vozes? Vou te dar essa palavra, agora é com você. Manda ver que eu vou ficar aqui só ouvindo e aprendendo contigo. tá joia. Obrigada, Mari. Bem, como você disse bem na introdução, né, nós professamos a mesma fé cristã, né? E claro que no consultório eu não trabalho só com pessoas que são cristãs, né? Existem pessoas de outras religiões, de outros que acreditam tem outras crenças mesmo diferentes da minha, mas isso não me impede de trabalhar com essas pessoas, né? Porque a psicologia está aí para ajudar mesmo a todo mundo que busca essa ajuda. Mas vamos pensar então nessa ideia de vozes, né? Quais as vozes eu tenho escutado, eu tenho ouvido? Hoje a nossa ideia é trabalhar a perspectiva de vozes enquanto orientações para a vida, né? Que tipos de orientações eu tenho recebido e de que direção vêm essas orientações para a minha vida? Primeiro, eu gostaria de dizer que a gente vive uma época de muitas vozes. Hoje, a gente, em diferentes lugares que nós estamos, tanto presencialmente quanto nessa realidade mais virtual, a gente está vendo várias pessoas dizendo como a gente deve viver, o que a gente deve fazer, como melhorar a sua vida, como ter qualidade de vida, né? Que caminhos você deve seguir. Então, são muitas as vozes que nós temos escutado. E é interessante que a diversidade de vozes, ela vai existir, sempre vai existir. Mas quando é que ela vai passar a ser um problema? Ela vai passar a ser um problema quando essa diversidade inviabilizar o diálogo e a construção de um pensamento coerente. Então, a partir do momento que esse diálogo é impossibilitado, né, essas vozes não se comunicam entre si, eu não vou ter um pensamento coerente. E não tendo esse pensamento coerente, eu vou correr o risco de adoecer, eu vou correr o risco de me entristecer profundamente, de ter um sofrimento muito grande. Isso vai interferir nos meus relacionamentos interpessoais, isso vai interferir na minha relação intrapessoal, né? Eu comigo mesma, e também nessa que nós vamos chamar nessa noite relação transcendental, a minha relação com Deus, que é o que nós acreditamos. Então, quando essas vozes estão confusas, quando essas vozes estão assim em desacordo, eu preciso ter a orientação de ouvir, analisar e selecionar o que é para mim e o que não é para mim. E aí, para essa noite, eu pensei, gente, quais 3 direções para o que nós acreditamos, né? E a nossa proposta nessa noite, de 3 direções vêm as vozes que nós ouvimos na nossa vida. Então, a primeira direção são as vozes internas, que são quais as vozes? Aquelas que estão dentro de mim, aquelas que estão dentro de você. Quantas vezes a gente entra em conflito com essas vozes? Quantas vezes essas vozes dizem pra gente coisas que não condizem com a realidade, que não condizem com o que realmente está acontecendo, e que trazem para nós muitas dificuldades no nosso dia a dia. Eu posso dizer que muitas dessas vozes, e alguns estudiosos vão chamar de voz da consciência, muitas vezes elas podem se tornar crenças, né? Eu acredito que aquilo é verdade. E eu não considero nenhuma outra possibilidade a não ser aquela que eu acredito. São as E muitas vezes absolutas, né? são as certezas absolutas, né? Que quando eu compartilho com alguém, às vezes esse alguém vai olhar e vai dizer assim, nossa, mas não faz sentido. Você tem certeza, né?
muitas vezes essas vozes dentro de nós nos dizem: você não é capaz, isso não é para você, né? Você já passou do tempo de viver essa situação, de viver essa fase. Então, muitas vezes isso vira verdade para nós, né? Isso vira aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente acaba reverberando, reproduzindo, e a gente acaba vivendo porque a gente entende aquilo como verdade absoluta. Então, nós vamos ter vozes internas, mas nós também vamos ter vozes que vão vir de outras pessoas, que eu chamo de vozes externas, né? Porque, querendo ou não, a nossa vida ela é conduzida também por aquilo que a gente ouve das pessoas. Principalmente das pessoas que têm um valor para a gente. Porque alguém falar algo para mim, alguém que não é da minha vida, que não tem uma influência sobre mim, falar de mim algo ou dar uma orientação para mim, nem sempre isso vai ter muito valor. Mas quando é que isso vai ter valor? Quando vir de alguém que eu admiro, que eu respeito, que eu entendo que teve uma forte influência na minha formação. Então, a gente também, na caminhada da vida, a gente vai lidar com vozes externas, vozes de outras pessoas. E que muitas vezes elas vão entrar em contradição com aquelas vozes que nós carregamos aqui dentro. E aí, nessa noite, para o que nós acreditamos, para a nossa fé, eu também acredito na voz que vem do alto, a voz de Deus, né? Essa voz que nos orienta, que nos dá, sim, a direção, nos indica o caminho. E aí eu pensei, gente, esse tema é desafiador, e ainda mais a gente falar conciliando psicologia com a Bíblia. Eu pensei em um texto bíblico para a gente refletir aqui um pouquinho. Se você não conhece, eu te desafio aí conhecer esse texto que está exatamente no livro de Números. O livro de Números ele está no Antigo Testamento da Bíblia. A Bíblia ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. Então, o livro de Números, mais especificamente os capítulos 13 e o capítulo 14, capítulos 13 e 14, nos conta uma história, e nessa história a gente vai identificar aqui, sim, a presença dessas três vozes, né, que eu quero abordar com vocês nessa noite. Esse capítulo vai nos contar que Deus deu uma palavra a Moisés, e nessa palavra, Deus disse para Moisés que ele enviasse, né, um líder de cada tribo de Israel para conhecer a terra de Canaã, que já tinha sido prometida ao povo de Israel lá atrás, né? Desde o momento em que eles saíram do Egito. Esse povo viveu escravo no Egito durante muitos anos. Então já existia uma palavra ali de que esse povo, ele receberia da parte de Deus uma terra. Eles já tinham ouvido essa palavra. E aí lá na frente, então, Deus diz a Moisés que Moisés deve, então, reunir o líder de cada tribo e enviar para eles observarem essa terra. E eles tinham que observar que povos viviam lá, que frutos tinham, como é que era aquele lugar. E aí a Bíblia diz que, e aí o texto, né, principalmente no capítulo 13, vai nos dizer o nome de cada líder, de cada tribo que foi enviada. E eles vão até essa terra, e aí é interessante, que aí a gente começa a ver. Esse povo já tinha ouvido uma voz, a voz de Deus, dizendo que eles receberiam uma terra prometida. Essa palavra já tinha sido dada da parte de Deus para eles. Sim. Esse povo viveu coisas lindas, experiências preciosas com Deus. E aí, Moisés manda os homens irem e eles vão. E aí, como toda aquela história, a gente aqui pode vivenciar a mesma experiência, né? Só que cada um de nós vai experienciar de uma forma muito particular. Porque a forma como eu vou experienciar diz muito a respeito de quem eu sou, das minhas experiências de vida, da minha família, da formação que eu recebi. Então, pensa, foram esses líderes e lá eles chegaram e observaram. Aí é o momento, então, do relatório ser dado.
E aí, na hora do relatório ser dado, aí lá vem aqueles que já foram logo dizendo, já estavam logo dizendo que a terra não era boa, porque lá tinham povos que eram inimigos do povo de Israel, Homens porque os fortes. frutos eram assim, que era assado, enfim, aquela história, né? De Uhum. assim, vieram aqueles com pensamentos muito pessimistas a respeito Só da derrota. terra, né? Só derrota. É. Mas no meio desses, teve um que, no capítulo 13 a gente vai ver, que ele grita e diz assim, peraí, gente, para tudo, que é Caleb, Uhum. né? Caleb, ele vem de gente, mas calma, se Deus está dizendo que essa terra é nossa, essa terra é nossa, tem tudo isso, mas se ele já deu essa palavra, se ele já falou, Já ele ouve já uma fez voz, tantas né? coisas, né? Olha só essa Uau. voz. Então percebam, já vinha a voz de Deus, que já vinha falando com esse povo há um tempo. Aí vão esses líderes, eles chegam lá, aí cada um vem dizendo uma coisa. E aí tem um que diz assim, epa, não, calma aí. E aí, o que que eu quero dizer? Primeiro, voz de Deus, essa voz que já diz o que tem para as nossas vidas. E como a palavra diz, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele diz, daquilo que ele promete. Então, essa voz precisa nos direcionar. Essa voz precisa nos guiar. Nós vamos ver o tempo todo na Bíblia a palavra sendo usada para dar a direção para homens e mulheres da Bíblia. Então essa voz, ela não mente, essa voz, ela diz a verdade a nosso respeito, a verdade que nós precisamos seguir. Aí nós temos vozes externas, que são esses homens, esses líderes que foram. E quando nós pensamos em vozes externas, queridos e queridas, nós vamos sempre lembrar que vão ter vozes muito otimistas, mas vão ter vozes pessimistas, vozes de derrota, vozes que vão dizer não é para você, não é o momento, não é o tempo, não, você tem que se contentar com menos do que isso, ou então não, isso é grande demais para que você enfrente, não, você não tem formação para isso, não, você vai ser zombado em meio a todo mundo, mas no Baseado nas meio suas dessas vozes, experiências, né? nas Cada um próprias relatando as suas experiências. dores, os seus fracassos, os seus Exatamente. problemas. Exatamente. Mas ali tinha um jovem, né? Tinha um homem ali, Caleb, que falou: não, peraí, não é assim. E nós vamos ver também a presença de um outro jovem, né? De uma outra pessoa que é Josué. Que num primeiro momento, quando vocês lerem lá, o nome dele era Oséias, mas depois o nome dele foi passado a ser Josué. Ele passa a ser chamado de Josué. E aí Caleb era da tribo de Judá e Oséias, no caso Josué, da tribo de Efraim, né? E aí, esses dois homens, eles são os únicos, futuramente a gente vai vendo, que entram nessa terra. Aí, o que que eu quero dizer? Eu quero fazer uma referência aqui agora às vozes internas, porque olha o que que o próprio povo, diante do relatório, então nossa separação está assim, a voz de Deus, foi dada uma palavra para esse povo da parte de Deus, muito antes dessa ida e observação da terra acontecer. Uhum. Segundo, as vozes externas, os líderes que foram lá e viram essa terra. Terceiro, vozes interiores, o povo que estava ali ouvindo o relatório, porque aí, quando esses homens voltaram, eles foram passar o relatório. Aí no capítulo 14, nos versos 1 e 2, olha o que o povo, vozes internas, começa a dizer. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Uau. O texto diz: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Vozes internas. As minhas vozes internas, elas vão ser muito direcionadas àquilo que eu vivencio, àquilo que eu observo, àquilo que eu leio, àquilo que eu escuto, àquilo que eu aprendo na minha caminhada de vida. Uhum. Então, assim,
existia uma palavra maior. E quantas vezes eu quero dizer para você nessa noite? Quantas vezes você já recebeu a voz, a direção vinda diretamente de Deus para sua vida? Mas você silencia essa voz por conta das circunstâncias, por conta das pessoas que caminham com você e que não te apoiam, acreditam que você tá louco ou louca por estar pensando que aquilo seja verdade, aí você silencia a voz de Deus, você abraça, porque a nossa tendência humana não é abraçar aquilo que é bom, mas a nossa tendência é nos agarrarmos àquilo que é negativo. E entenda, todos se queixaram. Então, Caleb e Josué, no meio daquela multidão, daquele povo, eles eram uma exceção. E quantas vezes nós somos levados a irmos pelo que a maioria pensa, pelo que a maioria diz. Ah, mas se o fulano renomado falou, é nisso que eu tenho que acreditar. As A gente autoridades, precisa né, tomar muito Fabiola? cuidado. As As autoridades, autoridades, né? Pais, líderes, né? professores, isso muito Sim, influencia nas vozes internas que nós construímos ao longo da vida. A gente acredita isso como verdade e vai levando isso até quebrar essa crença, né? Precisa haver sim. algo. É verdade, é verdade. E isso acontece com esse povo, né? Esse povo já tinha recebido uma promessa. E o Senhor cumpriu a promessa. Esse povo já tinha vivenciado tantos milagres lindos da parte de Deus, assim, milagres visíveis, sabe? Eles vivenciaram, experienciaram coisas lindas que a gente lendo na Bíblia, a gente fica, como foi? A gente começa a imaginar, a gente fica, gente, que experiência é essa? Mesmo assim, esse povo acabou sendo direcionado por um saudosismo de viver como escravos, porque, gente, eles eram escravos. Eles não eram homens e mulheres livres na terra do Egito. Eles eram propriedade dos egípcios. E eles passaram a ter saudade. Deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes, nós estamos tão acostumados a algumas vozes que elas nos são confortáveis. Ah, já me acostumei com essa dor. Já me acostumei a esse sofrimento. Já me acostumei a esse caminho difícil. Não, tem que ser assim mesmo. Para ser vida tem que sofrer. Para ser vida tem que ser difícil. Para ser vida... E a gente deixa de enxergar outras possibilidades. O ser humano, ele não se adapta só aquilo que é confortável e bom para ele. A gente se adapta também a muitas contingências que são ruins para nós, que não nos fazem bem. E muitas vezes por trás disso existe uma autoestima muito baixa, porque eu acho que aquilo não é para mim. Eu acho que o que só resta para mim é viver essa vida difícil, de dor, de angústia. E olha, que eu não estou aqui dizendo que a vida da gente é o tempo todo mil maravilhas, porque isso também é uma falta da realidade, sabe? Não é real. A gente vai ter desafios, a gente vai ter momentos difíceis, mas a gente precisa ter cuidado de onde é que a gente se acostuma a ficar. Muitas vezes, por conta dessa voz dizendo... Você não merece algo melhor, você não é capaz, a gente se submete a relações que são tóxicas, relações que são destrutivas, relações que nos fazem muito mal e inclusive fazem com que a gente corra risco. Risco da nossa integridade física, da nossa integridade emocional, e a gente vai ficando. E a gente vai ficando. E às vezes a gente vai ficando porque junto com essas vozes internas, né? De que eu não posso sair disso, eu não vou conseguir viver longe dessa pessoa ou longe dessa situação. Aí vem vozes externas que muitas vezes se juntam a essas nossas vozes internas e dizem assim, é verdade, é isso mesmo. Você tem que se contentar de que a vida é isso, não tem nada mais do que isso na vida. Você tem que se contentar. Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente lê. Porque o que eu leio contribui para a voz que está aqui. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu escuto. Tanto de pessoas que eu gosto, que eu admiro, quanto de pessoas renomadas. O que eu estou escutando? Será que eu seleciono o que eu escuto?
Será que eu passo um filtro nessas informações? Que tipo de música eu escuto que está alimentando as vozes que estão dentro de mim? Sabe? Que tipo de amizades, de vínculos, de relações interpessoais eu tenho tido e que agravam vozes que não me fazem bem aqui dentro de mim? Sabe? A gente precisa pensar nisso. E aí é interessante que o que aconteceu? Somente daquela geração, Josué e Caleb entraram na terra. E foi um processo que demorou, gente, não foi uma coisa assim muito rápida. Muitas vezes a gente também quer ouvir as vozes do imediatismo, sabe? Se não for agora, Mari, não vai acontecer. E às vezes a gente precisa de preparo, a gente precisa de tempo, a gente precisa vivenciar processos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essas vozes, elas vão influenciar o que eu penso, elas vão influenciar o que eu sinto e elas vão influenciar a forma como eu me comporto. Tem até a ver com a abordagem cognitivo-comportamental. Eu primeiro penso, os meus sentimentos vão estar totalmente relacionados para aquilo que eu penso. Então, assim, se eu penso que eu sou uma pessoa infeliz, eu vou me sentir infeliz, porque eu acredito naquilo. As minhas vozes interiores dizem que eu sou infeliz. As pessoas que estão ao meu redor dizem que eu sou infeliz. Então, por que eu vou contrariar? Eu sou, aí eu sinto. Então, o que uma pessoa infeliz vai sentir? Infelicidade. E aí, se eu penso que sou infeliz, se eu sinto que eu sou infeliz, eu vou me comportar como alguém infeliz. Então, olha a importância de selecionar. Quando eu disse no início que a diversidade de vozes, ela não é um problema. Porque nós vamos ouvir vozes diferentes mesmo. E precisamos, gente, ter maturidade para entender isso. Maturidade. Agora, a partir do momento que essas vozes não se comunicam entre si, aí nós vamos ter um problema grave. Aí nós vamos sofrer de problemas muito graves. E aí o que eu posso dizer? Eu posso dizer que nós precisamos ter maturidade para administrarmos. Então, peraí, eu vou assumir a responsabilidade, né? Eu vou assumir o que é o meu papel. Vamos lá. Como é que eu, então, e aí pensando, Mari, numa questão mais prática da nossa vida, porque eu sei que a proposta aqui também é trazer essa ideia prática, né? Então, assim, todas essas vozes vão fazer parte da vida da gente. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, o que eu devo fazer para lidar bem com essas vozes, né? Tanto as vozes que estão dentro de mim, quanto as vozes que vêm de fora, quanto a voz que vem do alto, essa voz que vem de Deus. Primeiro, busque autoconhecimento. Gente, se conheça. Porque às vezes você mesmo vai pensar coisas a seu respeito que não tem nada a ver com quem você é. A gente trabalha com isso no consultório o tempo todo. E também quando a gente sai para palestrar ou para ministrar, a gente ouve as pessoas falando coisas e a gente diz assim, vem cá, você já parou para pensar no conceito que você tem a respeito de você mesmo? E aí você pergunta assim, resume para mim em uma palavra, quem é você? Cri, 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 grilinhos, não sei dizer quem sou eu. Do que você gosta, não sei dizer do que eu gosto. Quem são as pessoas de referência para sua vida? Não sei dizer quem é. Busque autoconhecimento. Porque quando aquela voz que vai dizer algo para você que não tem nada a ver com quem você é, ela falar aqui, você vai dizer, epa, essa não sou eu. Não diz respeito à minha pessoa. Então, silêncio, voz, não te cabe aqui dentro de mim. Então, busque autoconhecimento. Né? E autoconhecimento assim, eu busco... Antes de você continuar, só porque fique à vontade, me veio uma pergunta que veio hoje a respeito dessa questão aí de se relacionar. Existem pessoas que escutam essas vozes, né? Elas estão ali envolvidas, elas acreditam nessas vozes, e isso acaba travando essa pessoa. E ela não consegue se relacionar com outras pessoas, porque ela tem tanta certeza naquilo que ela ouviu, que ela tem medo de se aproximar de outras pessoas. Na prática, o que essa pessoa, se fosse falar assim, uma única dica para que essa pessoa
partindo do princípio de tudo isso que você falou hoje, o que que ela pode fazer para começar a startar e aí ter um novo o tempo na vida dela? Primeiro, Mari, por meio do processo terapêutico, né, que Sim. permite muito isso, Conhecer mais profundo, né, a história, saber isso, a raiz disso exatamente. tudo, né? A raiz é ela exatamente entender em que momento que isso se construiu na vida dela, Uhum. né? Em que momento da vida dela essas vozes de você não pode, ou você é inferior, ou você. Em que momento que essas vozes foram Uhum. construídas? Em que momento isso virou uma crença na vida dela? Sim. Porque é uma história. Nós não Uhum. somos o que somos do nada, nós somos o conjunto da nossa história de vida, das relações que nós estabelecemos. Então, é buscar entender, porque pode significar tanta coisa, Uhum. sabe? Sim. Pode significar um momento de interação com alguém que ela teve lá atrás e que essa pessoa foi extremamente tóxica para a vida dela. Mas pode também começar do que ela ouvia os pais dizerem a respeito, né? Uhum. Dela enquanto pessoa. Pode ter sido uma experiência isolada e que acabou, né? Assim, gerando nela uma dificuldade em se relacionar, porque em alguma situação uma palavra foi dita, ela não conseguiu realizar algo. Então, Uhum. assim, a busca do autoconhecimento permite isso. Você Uhum. resgatar quem você é e, inclusive, saber, né, Uhum. qual o valor que você tem. Sim, sim. Qual é o seu verdadeiro valor? Quem você realmente é? E aí, nesse processo, Mari, a gente vai ter que admitir as nossas vulnerabilidades, quais são os Uhum. nossos pontos mais fortes, né? Sim. Quais são aquelas questões que realmente dizem respeito a nossos traços de personalidade, nosso temperamento. É um conhecimento, é um mergulho mesmo em quem sou eu. Uau. Então, Tem o uma primeiro pergunta caminho aqui, outra seria aqui. esse. Tem uma outra Sim, pergunta aí, né, que eu coloquei. sim. Eu vivo uma dualidade com a minha voz interna. Tem momentos que acredito e momentos não. É a Valéria que fez essa pergunta, uma pessoa muito querida. Pergunta não, um comentário, né? Ela Aham. está comentando isso, que eu vivo uma dualidade com a minha voz interna. Tem momentos que acredito e momentos que não. Aí vem aqui. Voz da consciência seria a intuição? A intuição seria uma resposta do contexto da nossa vivência. Então, vamos lá. Valéria, esse tema, né, intuição, para nós da psicologia é um tema bem amplo e complexo, porque as abordagens elas vão dizer coisas muito diferentes. Mas o que que eu sempre falo? Nós temos, principalmente nós mulheres, uma sensibilidade muito grande para o que eu também gosto de chamar de intuição, Uhum. né? Nós temos uma sensibilidade, uma Mais percepção para as aguçada. coisas ao nosso redor muito mais aguçada, às vezes, do que os homens. Então, eu Uhum. sempre digo que a gente precisa ouvir essa voz, sim, da nossa intuição. Porque muitas vezes ela vem carregada de uma percepção, às vezes de um perigo iminente que eu não presenciei ainda, mas ela está me avisando, me alertando. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso parar naquele momento, avaliar as situações, avaliar o que está acontecendo ao meu redor e perceber se faz sentido ou não para mim. Sim. Perceber se aquilo tem, né, um sentido ou não. Eu sempre gosto de falar de um exemplo, né, de um caso, de uma moça subindo um prédio dela, no prédio dela, e caíram umas frutas enquanto ela estava subindo e ela vê a presença de um homem. E a presença desse homem gerou nela um desconforto que ela não sabia explicar por quê. A presença dele não a deixou confortável. Naquele momento, ela teve uma intuição de que algo ruim pudesse acontecer. Só que esse homem foi gentil com ela. Quando as frutas caíram, ele logo prontamente se ofereceu para recolher aquelas frutas do chão. E ela, constrangida, mas ainda assim ouvindo aquela voz, ela aceitou que ele a ajudasse. Por quê? Porque ela se sentiu desconfortável em dizer não. Né? Uma pessoa Uhum. sendo gentil, eu vou dizer não. E ele a ajuda a juntar as frutas, só que ele não para aí. Ele diz assim: olha, deixa eu te ajudar a subir até o seu andar, levando as sacolas. Ela, não precisa. Você já me ajudou a juntar as frutas, não precisa, eu subo sozinho. Mas ele foi insistente.
E Uhum. aí, nessa insistência, ela acabou deixando. Chegando na porta do apartamento, ele falou bem assim: agora você pode me dar um copo d'água? Fica tranquila, eu vou ficar aqui fora. Eu não vou entrar, eu espero aqui na porta você buscar essa água. E aí, naquele momento, mesmo sentindo um desconforto com a presença dele, ainda assim ela aceitou que ele pegar água para ele. E nesse momento de pegar a água, foi o momento em que ele fecha a porta do apartamento e tenta abusá-la. Abusar. Então, assim, de certa forma, algo dentro dela já dizia que não era para ela confiar naquela pessoa. E esse é um tema Então, eu muito bom, sempre né, Fabi? digo, Porque, assim, eu é, sempre falo, assim, a respeito do saber dizer não. A gente vai até sim, trazer um tema, né, sobre esse assunto, isso, sobre aprofundar mais isso por conta desse cuidado que a gente precisa ter. E a mulher, assim sim, como você falou, a mulher ela tem essa percepção muito mais clara, né? Ela é mais sensível. E é engraçado, sim, e eu ainda falo assim, o cuidado também de Deus, né? Mais ainda sim. em testificar isso por diversas vezes, mas às vezes, pelo fato de não saber dizer não, ou achar que o fato de dizer não vai fazer com que você se perceba que você está sendo grosseira, que você está sendo, né, injusta com a pessoa, isso até te leva a acontecer o que aconteceu nesse caso. E aí o que acontece? A gente tem que tomar esse cuidado, Mari, desde a criação das nossas crianças. Quantas vezes a gente insiste para uma criança cumprimentar alguém que ela não se sente confortável? A gente insiste para ela dar um beijo, dar um abraço naquele estranho para ela. E às vezes a criança, ela já está percebendo algo ali e simplesmente nós adultos não respeitamos. Uhum. Então, eu diria que nós precisamos sim ouvir essa voz, porque ela pode sim nos proteger, ela pode sim nos avisar de algo que a gente já está percebendo que vai acontecer, mas muitas vezes a gente não entende. E aí, isso que Valéria chamou de dualidade, né? Eu chamo de os conflitos que a gente tem mesmo. Nós Uhum. vivenciamos muitos conflitos. Nós vivenciamos muitas situações de ser ou não ser, ir ou não ir, viver ou não viver. O fato é, gente, que a vida implica, e aí tem muito a ver com o que esse povo viveu aqui, a vida Uhum. implica em a gente fazer escolhas e lidar com as consequências dessas escolhas. Eu vou sempre estar nessa constante, escolhendo e vivendo as consequências do que eu escolhi. E para quem pensa, como ontem Mari falou muito bem na live sobre decisão, que não escolher é alguma coisa, não escolher já é uma escolha. Então, o que eu posso dizer é: busca por autoconhecimento. Quando eu busco autoconhecimento, cada vez mais eu sei quem eu sou. Cada vez mais, né? Eu sei Sim. o que eu quero e aonde eu quero chegar. Eu também diria: dialogue de forma aberta e franca com as pessoas que são uma referência para você. Questione, converse, discuta no bom sentido. Não saia pegando tudo, inclusive o que é do outro e não seu. Tenha prudência nesse sentido, né? Uhum. Faça questionamentos. Mas por que você pensa isso a meu respeito? Por que você diz isso a meu respeito? O que você vê em mim que legitima o que você está dizendo? Então, assim, eu digo isso para as pessoas, porque às vezes é assim, mas foi a minha mãe que disse, mas tá bom, baseado em que a sua mãe disse? Boa. Vocês precisam conversar mais. Vocês precisam discutir mais, porque o que a mãe fala não é verdade absoluta. E a gente precisa quebrar algumas coisas, né? Porque muito do que a mãe vai trazer é construção dela, é vivência dela, é uma transferência que ela está fazendo para você. Então, você questionar, perguntar, mas o que você vê em mim? Seja sincero, sabe? Está pronto, maduro para ouvir, para compreender, isso é fundamental. E E uma outra aí, coisa, né, Fabi, sim, falando sobre Mari, fica à isso, sobre vontade. essas vozes que nós escutando, uma das coisas que eu sempre falo em questão a essas vozes é você saber discernir essa voz. E quando você aprende a discernir, você começa a ter o autodiálogo.
E você Sim, aprende a falar consigo mesmo, fazer perguntas para si. Eu sempre ensino, né, para todos os meus pacientes. Faça perguntas para si mesmo, né? Pergunta por que eu estou pensando isso? Por que eu estou tendo sim, essa atitude que está gerando esse comportamento? Por que eu estou pensando isso? Então, assim, são discernimentos, mas perguntas que você faz para si mesmo a respeito daquilo que você está ouvindo. Porque se você sim. deixar o barco seguir, daqui a pouco você não sabe onde ele vai parar. Você tem que, nesse ponto, você tem que tomar esse direcionamento para que você não sofra consequências acreditando que tudo que você ouve é uma verdade. Sim. E aí você entende, Mari, a importância do autoconhecimento mesmo, Sim, porque aham. esses diálogos só vão ser possíveis a partir do momento que eu me conhecer ainda mais. É, Né? Quando eu me conheço, eu não me coloco em algumas situações. Mesmo que todo mundo acredite que era ali que eu deveria estar, eu vou saber dizer não. Não, não é o lugar, não é o momento. E essas perguntas, esses diálogos internos, a gente precisa sempre fazer, porque quantas vezes a gente identifica que o problema está no outro, que o verdade. problema vem de A fora. gente E sempre é às mais vezes, fácil, né? Jogar pro muito outro, mais a culpa é fácil. tua. Muito mais fácil, né? Então eu diria isso. Conheça também quem são essas vozes que você tem ouvido, de quem são essas vozes. Porque às vezes a gente vai pegando um pouco do lixo que é dos outros, sabe? Aquilo que não traz crescimento. Sabe quando você olha uma pessoa que ela tem tanta dica para dar, tanta orientação, mas você olha para ela mesmo e você vê que ela não aplica, você começa a ficar ali questionando, será que eu preciso, né, dessa orientação, dessa direção? É claro que eu sei que a Uhum. gente também aprende muito com os erros das outras pessoas, isso também é uma forma de ser inteligente, você não precisa vivenciar aquilo que o outro vivenciou de ruim para aprender. Mas o que eu É. posso dizer? Autoconhecimento, diálogo franco, né, com quem é referência para você. E nessa direção que nós estamos tendo hoje aqui, é o conhecer essa vontade de Deus para a sua vida. E como que eu conheço? Conhecendo a Ele. E Uhum. como eu o conheço? Falando com Ele, gente. A gente fala com Ele. É. A gente é que às vezes quer criar uma formalidade, a oração. Essa não fala, dialoga. Ele está É. aqui, está te ouvindo, né? E outra forma de conhecê-lo por meio da palavra, porque ele também se mostra na palavra. Ele também se revela na palavra. Então, o que eu diria de prático seria isso, né? Uhum. E Então, faça essa repete aí de avaliação. novo, Fabi, Vamos lá. os 3 pontos práticos, só porque eu te cortei tudo para poder a gente sintetizar aqui, o pessoal já anota aí. E quem quiser Perfeito. saber mais, o resumo de tudo isso, nós temos um grupo, né? Um grupo de Sim. pessoas VIPs, mulheres e homens também, porque nós temos homem lá, não posso mais nem falar mulheres, eu até pedi para o pessoal trocar Não. lá, mas são pessoas que querem viver o melhor de Deus nessa terra. E lá tem tudo que você precisa, né? Os resumos da live, o link dessa live, que ela não vai ficar gravada aqui. Então, se você quiser participar, já fazendo o meu merchan, eu preparei um planner muito especial que faz sobre essa proposta, né? Fazer essa autoanálise daquilo que você viveu nesse ano de 2021. E nele você vai olhar, dar um novo olhar, identificar quais foram as vozes que você escutou durante todo esse ano. A partir de então, você vai dar um novo sentido, e aí sim que você vai planejar o próximo ano. E ele está Sim. aqui totalmente gratuito, você pode baixar. Eu sugiro que você imprima, manda encardenar, eu mando encardenar o meu, estou esperando ansiosamente para ver como é que ele vai ficar. E você escreve para que você guarde ele até para chegar no final de 2022 e você ver qual o resultado que você trouxe. Então tá aqui na bio, eu não sei se o pessoal da equipe tá aqui, pode colocar aqui nos comentários o link, porque você já clica e já pode participar desse grupo que tem pessoas incríveis, onde a gente está colocando lá os resumos, né, das lives que nós estamos fazendo. Semana que vem a gente tem uma série de lives também. Sim. E né, a gente vai trazer pessoas maravilhosas também, com conteúdos riquíssimos. Fabi vai estar aqui com. Fabi, eu chamo de Fabi porque é íntima, sabe? Fabi vai estar aqui comigo.
Semana que vem a gente vai trazer muitos assuntos, inclusive aprofundando mais nesse foco mesmo de saúde espiritual com saúde emocional. Então, a Camille colocou aí o pleno, então você clica. Se não Sim. conseguir aqui, vai lá na bio, já cadastra. Pessoal, vale muito a pena, é gratuito. Ele tá lindo. Eu só digo isso, E tá além de lindo. estar lindo, né, Mari? Nós estamos com o grupo e com tarefas práticas para Sim, serem desenvolvidas para quem estiver no grupo. Então, já tem exatamente. a tarefa dessa nossa live de hoje. O Tem. planner tá lindo, muito bonito mesmo. Viu? Eu também vou encadernar o meu e já comecei a preencher o meu também. Vale muito a pena. Então, Então, pronto. Mari, vou falar das Sem 3 nada. dicas básicas, né? Primeiro, busca do autoconhecimento. Busque o autoconhecimento. Se observe, se conheça. Saiba quem é essa pessoa tão importante para a sua vida que é você mesmo. E aí, a partir do momento que eu me conheço, eu tenho condições de conhecer melhor o meu próximo. Eu tenho condições de saber o que eu posso oferecer de melhor nessa relação com o outro. Mas, antes de tudo, nessa relação comigo mesmo. Eu também diria, dialogue de forma aberta e franca com as pessoas que exercem influência sobre você. Questione, converse, né? Discutam do ponto de vista positivo, né? Por que você pensa isso a respeito de mim? Por que você sempre diz isso a meu respeito? De onde vem essa crença sua a respeito da pessoa que eu sou? Analise as informações. E eu diria, por fim, conheça a Deus, né? Porque nós falamos de 3 vozes aqui para quem está chegando agora. As vozes interiores, que são as nossas próprias, as vozes exteriores, que são de pessoas, outras pessoas, e essa voz que vem do alto, a voz de Deus. Então, quer saber mais a respeito de quem Deus é? Fale com ele, é falar mesmo, dialogar com ele. Mas também pare para ouvi-lo. Conheça-o pela palavra, tem a palavra dele escrita que está aí para nós termos acesso a ela. Então, eu diria isso. E eu diria que a maturidade, ela vem quando quanto mais eu conheço a respeito de mim mesmo, dos outros e de Deus, esse aumento, né, do conhecimento e da experiência vai aumentar o meu repertório de vozes de qualidade. Então, assim, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o contexto que eu estou vivenciando, mais eu vou ter um aumento, né, no repertório de vozes de qualidade. Então, perceba que depende muito de mim, depende muito de você querer fazer isso. E aí, Mari, eu passo para você a palavra. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco nessa live, agradecer pelo carinho, pelos comentários e dizer, minha amiga, que nós estamos juntas para uma Sim. caminhada aí pela frente, viu? Pra mim, olha, eu fico assim, você sabe que eu sou fã, né? Eu fico assim só, eu aprendo muito com você, pra mim é uma honra, estou muito feliz. Semana que vem, amanhã nós não teremos live, porque nós temos um compromisso, até a Fabi também vai estar junto nesse compromisso, Sim, mas no final de semana também a gente vai estar ministrando juntas, né, num evento de sim, mulheres aqui no hotel em Brasília. Então, por isso que esse final de semana, a gente vai se ausentar um pouco aqui das lives. Mas segunda-feira, 9h09, nós estaremos aqui novamente, né? E a semana inteira com processos, assim, trazendo um resultado. Como eu disse, né? Hoje vou repetir a minha proposta, a minha intenção, acredito da Fabi também, é sim. oferecer o nosso melhor, porque nós estamos nos conectando com Deus, sabe, nos alinhando ao propósito que Ele quer sobre as nossas vidas. E a gente quer transbordar isso sobre a vida de vocês. E no momento que transborda, que a bênção chega até vocês, a gente deseja, a gente quer muito, a gente está lutando por isso, para que alcance outras pessoas. Porque aquilo que é bom não pode parar em mim, né? Deus não me chamou para eu ficar parada e estagnada. Deus me chamou para levar uma voz, né, Fabi? E essa voz, ela Verdade. precisa ser alcançada a muitos. E eu conto com você, por isso que eu peço, gente, compartilha, manda o nosso link, entra no grupo para que você ajude a gente lá. O grupo não é para a gente ficar falando de bobeira, não é essa a proposta. A proposta é que a gente cresça juntos e que a gente viva
o sobrenatural de Deus, para que a gente viva a verdadeira essência daquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. A gente não precisa perder mais tempo. Chega, gente. Chega, né? Como diz o meu pastor, chegou o nosso tempo. Esse é o nosso tempo. E a gente precisa fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Fabi, eu fico muito Mari, minha feliz. princesa. Mas A fala Camille aqui está sobre o nos seu trabalho, lembrando. onde é que te encontra, fala sobre o seu Instagram, Assim, faz o seu merchan aí, mas e segunda-feira a, a e gente tá a aqui de Camille novo. está lembrando a gente de desativar os comentários e fazermos uma pose para foto, Ah, tá? A tá, Camille vamos da sim. equipe está pedindo isso. Então, Vamos se sim, você puder desativar e a gente fazer essa foto, e aí eu vamos. falo. Isso, vamos lá. Peraí, deixa eu só apertar Tá, aqui. joia. É rapidinho, já volto. Pose de Isso, vamos foto. lá. A gente brinda, né? Ó, manda aí para todo mundo, ó. Ah, será que Acho foi? que deu, né? Acho que foi. Acho que foi, se não foi. Bom, eu atendo em um consultório aqui mesmo na Ceilândia, que é a cidade onde eu moro. Faço atendimento a adolescentes e adultos também. E estou à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser também convidar. Gosto de falar para famílias, para mulheres. Tenho uma grande alegria em falar para mulheres e famílias. E contem conosco. É isso, viu? Uau! Muito obrigada. Então tá, gente, ó, o pessoal vai colocar, a live não vai ficar gravada, mas para quem está no grupo, né, vai o link para lá amanhã, a gente manda lá o link dessa live que vai ficar vai para o YouTube. Então, quem está no grupo tem exclusividade. Se você quer, já falei aqui, não vou falar muito, só entrar na minha bio, baixa lá cadastro que você vai ser encaminhado para o grupo e também vai receber o planner totalmente gratuito. Ai, lindo, que eu sou apaixonada. Beijo, então amanhã nós não teremos live, mas segunda-feira estamos aqui, né, Fabi? 9h09 Isso estaremos aqui mesmo. com outro assunto muito especial para você. Beijo e beijo para todo mundo Beijos, aí. Tchau, beijos. tchau, tchau. Tchau.